Salve, salve, minha rapaziada! Chegando para mais um vídeo de NFL, mais um vídeo de futebol americano aqui no canal. E hoje, depois de ter falado dos drafts que mais me agradaram, eu vou falar das equipes que menos me agradaram no draft de 2026 da NFL. Mas antes, não se esqueçam, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos de vocês, para que a gente possa crescer cada vez mais aqui no YouTube, e sigam o Landzone Brasil tanto no Twitter quanto no Instagram, que eu voltei a postar conteúdo. O link está na descrição desse vídeo. Esse vídeo vai ser um pouco menor do que o outro, porque são apenas 5 times e não 8 que nem foram nas equipes que eu mais gostei. Antes de qualquer coisa, eu sei que ninguém gosta que o seu time seja criticado, mas, gente, entendam que fazer essa análise pós-draft não é tentar adivinhar o futuro, não é criticar necessariamente o jogador, mas é uma crítica ao processo no geral. Eu tenho o meu board, obviamente, os times têm os boards deles, e aqui a gente tenta analisar num consenso geral, até às vezes, que escolhas foram exageradas, que necessidades o time precisava e não atacou de maneira correta, que movimentos foram ou não foram desnecessários. É isso que a gente faz quando a gente analisa um pós-draft. A gente analisa o processo. A gente não tem como prever o futuro. Isso é impossível. Isso só o tempo vai nos dizer qual foi o resultado, tá? Então, obviamente, ninguém gosta de ver o seu time sendo criticado, mas a gente está aqui para analisar tanto o que foi bom quanto o que não foi tão bom assim. Vou começar esse vídeo com o número 5, que é o draft do Pittsburgh Steelers. Eu coloco o Pittsburgh Steelers aqui porque é um draft que, pra mim, e eu não sou torcedor da equipe, me frustrou. Era um draft em Pittsburgh, era um draft de tu fazer boas escolhas, de tu chamar a torcida pra ti, de tu chamar a galera, de tu mostrar que tu vai competir pro playoffs e que tu não vai cair cedo nos playoffs, né? Foram torcedores de outros times da divisão e zoaram da cara de Pittsburgh falando sobre isso, e Pittsburgh não pôde fazer nada. O que Pittsburgh respondeu foi draftando o Drew Allar na escolha 76. Drew Allar é a tua resposta para quarterback? É ele que vai competir com Aaron Rodgers? Sério, é essa a resposta que o time espera entregar para os torcedores? Então, assim, é uma escolha, por exemplo, que não me agrada. Falando do dia 1, de frustração, a equipe estava no telefone com o Makai Lemon e o Philadelphia Eagles simplesmente pulou na frente e draftou o jogador. Inclusive saiu, né, uma notícia que o dono e o GM da franquia ficaram extremamente frustrados com o Dallas Cowboys pelo fato dos Cowboys terem trocado a escolha com o rival de divisão Philadelphia Eagles. Eles se sentiram desmoralizados na frente da torcida, diante da torcida de Pittsburgh, porque iam fazer uma grande escolha no Makai Lemon. Eram a pick que eles queriam, eles estavam no telefone com o jogador. E aí vem o Harry Roseman e pula na frente deles. Faltou agressividade, faltou saber o que tu queria de fato. Se tu queria esse jogador, fazia a tua troca com a equipe do Dallas Cowboys para não correr esse risco. Tá na tua casa, não dá essa oportunidade. Os Cowboys fizeram isso. Os Cowboys pularam da pick 12 para pick 11 para garantir o Caleb Downs, porque sabia que podia vir um time que estava um pouquinho atrás para pegar o Caleb Downs na pick 11. Então, se tu tem certeza que é aquele jogador que tu quer, tu precisa fazer esses movimentos. De resto, no dia 2, acho as escolhas do Drew Allar muito ruim. Entendo quem enxergue algo no Drew Allar. Para mim, hoje ele é um quarterback que basicamente só tem uma mecânica boa, porque ele é extremamente vai muito mal quando pressionado, toma decisões muito ruins, demora a processar o jogo, tem problemas com os pés dele, ele fica completamente desbaratinado dentro do pocket às vezes, não tem uma boa manipulação do pocket. Então, assim, é um quarterback que não me agrada e que vai precisar evoluir muito para ter um nível competitivo na NFL. O mesmo serve para as escolhas do Everett e do Dunker, que talvez seja a que mais me agrade de todas, né? O Jennings Dunker, o tackle na pick 96, que pode ser movido para IOL. Eu acho que ele é o jogador que mais me agrada de todas essas picks, tem um bom teto para desenvolvimento. Agora, o Dalen Everett na pick 85, para mim foi um grande de um reach.
Outra pick que eu não gostei nem um pouco. Acho que de todas essas, a que mais me agradou foi o Jermaine Bernard na pick 47. É um cara que tem teto para se desenvolver e virar um wide receiver 2 desse time. Inicialmente chega sem precisar, chega sendo wide receiver 13 e vai ter esse espaço para desenvolvimento. O Max Yenature é aquilo, é um tackle sólido, é um tackle bom, tem algumas coisas a desenvolver, principalmente na proteção ao passe, mas fica aquela frustração, que não é nem culpa dele, né? É culpa do Philadelphia Eagles, que foi lá, e também culpa da diretoria de Pittsburgh, que não foi mais proativa. No terceiro dia, também escolhas que não me agradam não trazem nenhuma esperança. Caden Etchen, Riley Nowovsky, Gabriel Rubio, Robert Spears Jennings, Eli Hendrick. Gente, assim, acho que a melhor escolha desse time depois do Jermaine Bernard e do James Dunker na pick 96 é o Eli na pick 230, que é o fullback. É um jogador que pode ajudar esse time no ataque. É um jogador que foi uma pick muito legal, porque é um torcedor de Pittsburgh, foi draftado na cidade, então uma pick bem interessante por essa questão. Mas de resto, um draft muito decepcionante, que deixou valor no board, um draft que deixou a torcida frustrada, um draft que podia ter sido mais agressivo do que ele foi de fato. Indo adiante, o meu quarto time é o Arizona Cardinals. Sim, Arizona Cardinals, porque, primeiro de tudo, tem uma pick que eu não gosto nem um pouco na número 3. Como eu falei no vídeo de análise das escolhas de primeira rodada, eu sou muito fã do prospecto Jeremiah Love. Muito, muito fã do prospecto Jeremiah Love. Gosto muito do jogador. Só que não era a pick necessária aqui. Não era a que o Arizona Cardinals precisava nesse momento. O Arizona Cardinals tem outras prioridades. Na pick 3, um time que precisa de offensive tackle, um time que precisa de edge, um time que precisa de cornerback, faz escolhas de posições premiums, escolhas de jogadores que vão te agregar qualidade e vão te agregar valor posicional, jogadores que tu possa construir em volta deles, que vão te entregar produtividade num contrato barato. O Jeremiah Love te entrega muita produtividade, mas ele já chega sendo um dos top 10 running backs mais bem pagos da liga, sendo a pick número 3. Então, o Arizona Cardinals não está a um running back de ir ao Super Bowl. O Arizona Cardinals não está a um Jeremiah Love de ir ao Super Bowl, ou de ir aos playoffs. O Arizona Cardinals precisa de muitas outras peças para chegar lá. E aí tu pega uma pick 3 que tem muito valor e gasta num running back depois de já ter pago um running back na free agency. Então, assim, não gosto dessa pick. Joga a nota dessa classe de draft de Arizona lá para baixo, porque por mais que eu ame o prospecto, o Jeremiah Love é um dos 3 melhores running backs aí dos últimos anos, junto com o Bijan Robinson e junto com o Saquon Barkley. Para mim, ele tá numa prateleira acima, eu acho, do que era o Ashton Jeanty ano passado. Ele tá conversando nessa prateleira desses outros dois. Mas, gente, não é o tipo de pick que tu faz quando tem outras necessidades. Depois pegou o Chase Bisontis, que é uma pick ok, tu precisava de jogadores de linha ofensiva na pick 34, né? Posso questionar que tinham jogadores que eu preferia na board, na posição, mas acho uma pick que era uma necessidade, né? Reforçar esse miolo de linha ofensiva. Depois na pick 65 tu pega o Carson Beck, né? O Carson Beck é a tua resposta? De novo, outro time que pega um QB? É ele que vai ser o titular do time? É ele que vai competir para ser o titular? Não é. Não é. Carson Beck não tem hoje nível para ser titular na NFL. É um jogador que consegue colocar ritmo, é verdade, em jogos em que um sistema seja extremamente adaptado a ele. Passes curtos, passes rápidos, passes de timing. Mas fora isso, é um cara muito impreciso, é um cara que sofre também quando é pressionado, é um cara que nos momentos decisivos, por mais que ele... Muita gente fala assim, o Carson Beck está acostumado a jogar jogos grandes, tem experiência, mas ele não vence esses jogos grandes. Chegou nos momentos em que os times dele, Miami, os times precisaram dele para vencer e ele não apareceu. Então não gosto dessa pick também. Depois começa o dia 4 com Caleb Proctor
Acho uma pick interessante, acho que talvez de todas aqui a que mais me agrade. E aí termina com Red Virgil, Carson Sherrar e Jaden Williams, jogadores que vão brigar para fazer practice squad, jogadores que talvez tenham uma vaga no fundo do roster ou no máximo ajudem ali o Red Virgil como um retornador ou nos special teams. Então, assim, um draft de Arizona que podia trazer muito mais qualidade, muito mais valor posicional, acabou sendo muito frustrante. O próximo draft aqui, gente, é o Minnesota Vikings. O Minnesota Vikings entra aqui também muito pelo fato da pick 1 do draft deles, que foi a pick 18 da pick de primeira rodada, que foi o Caleb Banks. Gente, eu entendo que o time perdeu 2 jogadores de linha defensiva. E eu já vou falar dos 2 aqui, tá? O time, falar das 3 picks iniciais. O time pegou na 18 Caleb Banks, na 51 Jake Goldey e na 82 Dominic Orange. Então, linebacker na 51 e 2 jogadores de miolo de linha defensiva na 18 e na 82. Eu entendo, né, tu ter uma necessidade e tu dobrar na posição. Eu elogiei, por exemplo, o movimento que Cleveland fez. Cleveland foi lá e pegou o Kessie Concepcion, depois pegou o Denzel Boston, jogadores que se complementam, jogadores que um faz uma coisa e o outro faz outra. Aqui tu pega o Caleb Banks, que é um cara gigantesco, é um protótipo físico absurdo, um cara com mãos enormes, braços de envergadura gigantescas, um corpo enorme para a posição, um cara que vai necessitar de double teams. Depois pega Dominic Orange, um cara também grande, com um protótipo físico, 2 caras muito atléticos que jogam com muita força, só que são 2 jogadores de características idênticas. Caleb Banks e Dominic Orange são 2 run stoppers. Nenhum deles te agrega pass rush hoje. Claro, o Caleb Banks ainda agrega um pouquinho mais. O Dominic Orange é praticamente nulo no pass rush hoje. O Caleb Banks te agrega um pouquinho e é muito pouco a mais do que isso. Então, 2 jogadores na mesma posição e nenhum deles vai te agregar pass rush, isso me incomoda um pouco. Eu acho que tu poderia ter pego, talvez, já que tu pegou um cara tão dominante no jogo terrestre como é o Caleb Banks, traz um cara que talvez te entregue mais versatilidade no pass rush. E não 2 jogadores que vão, beleza, eu entendo a necessidade, eu entendo que o time perdeu os 2 jogadores de miolo no off-season, mas precisa ser 2 jogadores de características idênticas? Eu acho que podia trazer um pouco mais de versatilidade nessas escolhas. A pick 51 me agrada. Jake Golden é um bom linebacker, é um cara interessante, é um cara inteligente e também é bom contra o jogo terrestre. Então, assim, de fato, vai ser difícil correr contra essa defesa de Minnesota. Mas faltou versatilidade. Acho que o Jake Golden até te entrega um pouco de pass rush, encaixa nesse estilo de defesa do Flores, porque ele é um linebacker que consegue rushar o quarterback, consegue fazer blitz, então acho que é uma pick boa, mas esses 2 defensive linemen de características parecidas me incomodou bastante. Depois, Jacob Thomas na pick 96, achei um reach, achei que era um jogador para sair no dia 4, no dia 3, desculpa, né, na rodada 4 para cima. Caleb Tillman também não é um jogador que me agrade tanto, é um cara com perfil atlético interessante, mas que eu não vejo muito potencial para impactar agora. Depois pegou jogadores que podem ajudar no practice squad, né? Max Bredon, Charles Damons, Damon Sherborne, running back na pick 58, tinham opções melhores do que o Damon Sherborne de Wake Forest, e pegou o center Gavin Gerhardt na pick 235. Então, assim, um draft para mim de pouquíssimo valor, a verdade é essa. A equipe agrega pouco valor no draft, traz jogadores de características muito parecidas em picks próximas, né? Um jogador numa primeira rodada e o outro na terceira. Então acho que Minnesota poderia ter capitalizado melhor as suas escolhas de draft. Em segundo, gente, Los Angeles Rams. Por que os Rams entram aqui? Primeiro de tudo, né, gente? Os Rams tinham
tem uma janela com o atual MVP do Super Bowl. Desculpa, o MVP do Super Bowl não. Os Rams têm uma janela com o atual MVP da liga. Um dos melhores treinadores da liga. Não chegou no Super Bowl por isso aqui, numa final de conferência fantástica contra a equipe de Seattle. E pegou a pick 13. Era um time com pouquíssimas picks no draft, tá? Eram apenas 5 picks. Tu pegava na pick 13 e depois tu só selecionava na pick 61. E aí, o que o Los Angeles achou ideal fazer? Em vez de na pick 13 pegar um jogador de impacto imediato, um jogador que possa ajudar agora, não. Los Angeles foi lá e pegou um quarterback. Pegou Ty Simpson na escolha número 13. Talvez para mim a pior escolha de toda a primeira rodada. Eu entendo quem... Eu falei aqui, escolher o Ty Simpson é bom pro futuro da franquia, né? Ele vai... Não podia cair num cenário melhor, gente. Ty Simpson é um cara abaixo do ideal pra posição. Tem problemas com força no braço, tem problemas com leitura, não coloca uma boa velocidade na bola, segura mais a bola do que o necessário, mas é um cara que faz boas progressões, é um cara preciso em alguns passes, ele precisa de mais experiência. E no banco do Matthew Stafford, ele vai aprender muito. Ele vai ter um ótimo mentor e um ótimo head coach, uma ótima mente ofensiva no Sean McVay. Não tinha cenário melhor para ele cair. Só que, gente, a insatisfação do Sean McVay é clara com essa pick. O Sean McVay não queria que o Ty Simpson fosse a pick na número 13. Obviamente ele não vai abrir isso, mas ficou claro. Quando ele fala com o Ty Simpson, quando ele faz as coletivas de imprensa, quando ele responde as perguntas, ficou claro que isso aqui foi uma decisão do Les Snead. Isso aqui foi uma decisão do GM pensando no futuro da franquia. Na minha visão, o Sean McVay queria trazer mais jogadores para competir agora. Por exemplo, imagina se esse time coloca o Makai Lemon nesse grupo de recebedores. Imagina se esse time coloca o Ioane Vega nesse miolo de linha ofensiva. Imagina se esse time adiciona o Ruben Ben nesse grupo de pass rush que caiu até a pick número 13. Então, assim, tu tinha boas oportunidades para maximizar esse ataque ou essa defesa e tu não o fez. Tu foi lá e pegou um QB que precisa ainda de muito desenvolvimento e que vai ficar 1 ou até mais anos no banco. Tu não sabe, ele pode ficar 1, 2 anos no banco. Então, assim, não gosto dessa escolha do Los Angeles Rams. Depois o time pega o Max Clare, que é um tight end, assim, na pick 61, eu acho uma escolha ok, assim, é um jogador que consegue receber bolas, mas não bloqueia nada, é muito mais um recebedor de passes do que qualquer outra coisa. Mas, assim, precisa de um pouco mais de fino técnico correndo algumas rotas, precisa de mais força de jogo para ser um tight end mais completo, né? Hoje ele é quase que talvez um wide receiver, para não falar outra coisa. E acho que o time tinha outras necessidades também do que selecionar um tight end. Acho que hoje a equipe está bem servida, mas o Max Clare, enfim, é uma escolha de todas que o time fez, é a que mais me agrada. Depois Keegan Trost, acho um reach. E aí depois o time só seleciona quase na pick 200 CJ Daniels e Tim Keenan. Então, tipo, o time tinha a pick 13 e a pick 61 para falar assim, ó, trouxemos 2 jogadores para ajudarem o time agora. As 2 principais picks, principalmente a 13. E o time não fez. Perde uma janela que o time tem ainda, a janela tá aberta. E tu poderia ter deixado essa janela ainda maior. Eu acho que todo mundo coloca os Rams como um dos favoritos na briga pelo título. Todo mundo coloca os Rams como favoritos a vencer a NFC. Todo mundo coloca os Rams numa briga pelo Super Bowl. Imagina se os Rams fazem uma pick, como eu falei, do Vega Ioane, uma pick de Ruben Ben, uma pick de Makai Lehman, uma pick de Kenyon Sadiq, ao invés de Max Clare, por exemplo, que veio na 61. Né? Fica aí a dúvida. Eu não gosto dessa pick pensando na janela que o time tem agora para aproveitar com o seu MVP. E para mim,
o pior draft de todos, disparado, Jacksonville Jaguars, um time que simplesmente foi aterrorizante do início ao fim. Eu sendo bem sincero aqui, gente, eu vou ser bem rápido, tá? Eu gosto de uma pick desse time, que o time teve 10 picks no draft, tá? E basicamente uma pick me agrada, que é a pick 88, o Emmanuel Pregnon. Acho mais steel na número 88, porque era um jogador que eu tinha como nota de primeira rodada. Mas de resto, Nate Boerker na pick 56. É um reach absurdo. Albert Regis na pick 81, reach. Jalen Husky na pick 100, semi-reach. Wesley Williams na pick 119, reach. E aí depois jogadores de practice squad, jogadores que podem atuar como retornadores ou special teams. Tanner Cosio, Josh Cameron, C.J. Williams, Zach Durfee. Então assim, o que o Jaguars fez nesse draft, sendo bem sincero, muita dificuldade de entender. Um time que entrou com uma board muito diferente de todos os outros. E a gente sabe que quando isso acontece, geralmente não dá certo, né? É aquela coisa, o GM que se acha mais esperto que todo mundo, geralmente ele não é mais esperto que ninguém, tá? A board consensual, geralmente ela tá muito mais certa do que as pessoas imaginam. Então, muito estranha essa board do Jacksonville Jaguars. Ótimo valor no Emmanuel Pregnon, mas péssimos valores em quase todas as outras escolhas. Um time que não tinha pick de primeira rodada tinha que ter capitalizado melhor. O time tinha 3 picks no dia 2 e tinha 4 picks no dia 2. Então podia ter capitalizado melhor, podia ter sido um pouco mais agressivo para atacar necessidades maiores e pegar jogadores melhores, né? O Jalen Husky, quando foi selecionado, tinham safeties melhores disponíveis. Tinha um Jalen Kilgore ainda disponível, que era uma opção muito melhor e que encaixaria até melhor esse sistema. Então, assim, não gosto do draft dessas equipes, principalmente do Jacksonville Jaguars, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não fiquem chateados comigo se eu falei mal do time de vocês. Prometo que não é de coração, é apenas uma análise do draft. Não se esqueçam, sigam a Lanezone Brasil tanto no Twitter quanto no Instagram, o link está na descrição desse vídeo. Se inscrevam no canal, por favor, para que a gente cresça aqui no YouTube cada vez mais. E sigam, acho que é isso. Deem like no vídeo, sigam a página, sigam aqui no YouTube, sigam no Instagram. Um abraço, gente, valeu e tchau!